Fala pessoal, então nessa parte agora a gente vai resolver alguns exercícios da lista de zona de predominância, tá certo? Vamos lá começar pelo exercício número 1. E que diz? Ele considera as espécies abaixo. Ele dá aqui 3 espécies, né? A gente dá o ácido carbônico, dá os seus 2 valores de pK, o ácido sulfídrico e o ácido bromídrico, tá certo? Ele diz aqui que o ácido sulfídrico tem também os seus pKs e o ácido bromídrico é o ácido forte. E o que ele diz? Ele diz que o analista vai pesar 5 gramas desses 3 sais aí, carbonato de sódio, brometo de potássio e sulfito de magnésio, que vai totalizar 15 gramas. Ele diz que ele fez o procedimento, adicionou água nos sais, fez a dissolução completa, transferiu para um balão volumétrico e avolumou com água. E aí o técnico ele retirou uma alíquota e adicionou uma solução tampão ácida e ajustou o pH em 8. Tá certo? Esse dado aqui é muito importante. Ajustou o pH em 8. Considerando que não houve perdas para o ambiente, e quais as espécies predominantes em solução? Justifica com os gráficos. Bom, então a gente vai ter que fazer o quê? Eu já deixei aqui indicado as dissociações, ionizações, dos ácidos, tá certo? Porque a gente vai precisar disso para a gente poder entender como que a gente vai montar a zona de predominância, aquele gráficozinho que a gente viu no finalzinho da aula passada. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu coloquei aqui ácido bromídrico reagindo com água. Como ele é um ácido forte, ele não vai ter um equilíbrio, vai ser uma reação direta e que vai liberar H3 ou mais e brometo. Ou seja, todo ácido bromídrico é transformado em brometo. Então, a gente já pode dizer, logo de cara, uma espécie predominante é o brometo, tá certo? Então, a gente já pode indicar aqui ó, embaixo que o brometo é uma das espécies presentes, porque se pH todo ácido vai ser convertido na sua base conjugada, que é o brometo, tá certo? Então, ele já é uma espécie presente por conta desse motivo. Agora, os outros ácidos a gente vai ter que analisar por meio do pH e o pKa deles, tá certo? A gente vai ter que fazer aquela relaçãozinha do gráfico. Por isso que eu montei esses 2 gráficozinhos aqui. Que a gente vai ter o ácido carbônico, ele vai ter a sua primeira ionização e a segunda ionização. A mesma coisa vai acontecer para o ácido sulfídrico. Então, tá aqui já as equações para a gente ganhar tempo. Agora, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa que a gente fez na aula passada, no segundo exercício. A gente vai botar os 2 valores dos pKs de cada ácido no gráfico. Ou seja, o primeiro pK é o quê? 6,4. Então, a gente vai indicar aqui. Esse até foi o exemplo idêntico que eu usei esses dados também para fazer exercício 2. Agora, o que a gente faz? Tá o 6,4. A gente vai somar 1 e vai subtrair 1. Ou seja, 6,4 mais 1, 7,4. 6,4 menos 1, 5,4. O que significa esse espaço aqui? É a área de tamponamento. Então, tem 50% de cada espécie. 50% do ácido carbônico e 50% do bicarbonato. Isso significa que a esquerda vai ter o quê? O ácido carbônico e a direita aqui a gente tem o bicarbonato. Sempre assim. A esquerda o ácido, a direita o que foi gerado naquela ionização. Agora a gente vai anotar o segundo valor do pKa. O segundo pKa é o quê? 10,3. Então vamos dizer que está mais ou menos aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Somar mais 1, a gente vai ter 11,3. E subtraindo 1, a gente tem 9,3. Mais uma área de tamponamento. 50% de bicarbonato, 50% de carbonato. À esquerda, bicarbonato. Aqui à direita, a gente vai ter o carbonato. Tá certo? Então, agora a gente pode analisar quanto ao pH. Ele diz que o pH foi ajustado em quanto que a gente leu? Em 8. Então, 8 está onde? Aqui tem 9,3, aqui tem 7,4. Então, 8 está aqui no meio. Quem predomina aqui em pH 8, então? Bicarbonato. Então, a gente já sabe que para a substância que vai... Mais uma substância que vai predominar vai ser o... Não sei porque eu coloquei aqui a concentração, mas vai ser o bicarbonato. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para o ácido sulfídrico. Ou seja, a gente tem aqui, ácido sulfídrico vai... Primeira desprotonação, gerando bisulfito. A gente vai ter o quê? pKa é igual a 1,92. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1,92. 1,92 mais 1, a gente tem 2,92. Subtraindo 0,92. Aqui, tamponamento. À esquerda, a gente tem o ácido sulfídrico. E aqui à direita, a gente tem, quem vai predominar, vai ser quem vai estar mais concentrado vai ser o bisulfito. Agora, segundo o pKa, 7,20. Então tá, vou colocar aqui 7,20. Soma mais 1, 8,20.
subtrai 1, 6,20. A área de tamponamento, à esquerda, bisulfito, à direita, a gente vai ter o próprio sulfito. O pH ele diz que é 8. 8 tá aqui, ó, entre 7,20 e 8,20. Nesse meio aqui, a área de tamponamento. Nessa área de tamponamento, a gente vai ter o quê? Metade do que tá antes e metade do que tá depois. Ou seja, metade do bisulfito e metade do sulfito. Então, a gente vai ter essas duas espécies predominando igualmente. Então, a gente vai ter aqui sulfito e o bisulfito predominando. Essas 4 espécies serão as nossas espécies predominantes, então, nessa solução, nesse pH 8, certo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vamos lá para a questão agora número 4 da lista. Considere as espécies abaixo e monte o mapa ácido-base considerando o meio aquoso, certo? Então, ele vai dar aqui diferentes ácidos e bases aqui, para a gente montar o mapa ácido-base dessas substâncias. Para isso, ele diz se ele é forte ou se é um ácido ou uma base forte. E para isso, ele dá também os seus valores do pKas, tanto da primeira, segunda, no caso, terceira de protonação. Então, vamos só identificar aqui quais são, assim, os respectivos produtos formados a cada desprotonação. Ácido carbônico, quando sofre a primeira desprotonação, a gente vai ter o quê? Bicarbonato. Sofreu a segunda, se transforma em carbonato. Ácido sulfídrico, como a gente viu anteriormente, vai gerar bisulfito e depois sulfito. HClO, ele vai gerar o ClO-, depois. Aqui, H3ASO4. O que a gente vai ter? Sofreu a primeira desprotonação. H2ASO4, 2 menos. Menos. Depois, segunda desprotonação. HASO4, 2 menos. Sim, agora sim. E por último, somente ASO4, 3 menos. Essas são as substâncias formadas. E aqui a gente já está até indicado, NH4 mais para NH3. E aqui, NH2-, ele diz que é uma base forte. Perfeito. Até agora, tudo certo. Então, vamos montar aqui o mapa ácido-base. Só lembrando o que é mapa ácido-base. Ele aqui é o meio aquoso, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter na esquerda a coluna dos ácidos, na direita a coluna das bases. A força dos ácidos aumenta de cima para baixo, de baixo para cima, perdão. E a força das bases aumenta de cima para baixo. Lembrando que ácidos fortes, a gente vão exibir a mesma força. Então, a ordem que a gente for colocar aqui não importa. O mesmo raciocínio vale para as bases, porque eles vão exibir a mesma força em meio aquoso. Lembra do efeito nivelador do solvente, que a gente viu recentemente. Então, vamos lá. Quais são os ácidos fortes que a gente tem aqui? A gente tem o ácido perclórico e o ácido bromídrico. Então, eles vão vir aqui primeiro. Não importa a ordem, eu vou colocar HClO4 aqui primeiro e depois HBr, mas também poderia ser o contrário, porque aqui na água, lembrando, todos equivalem à mesma força. Essa aqui vai ser a nossa região 1, onde tem os ácidos mais fortes. Quais são as bases conjugadas referentes a ele? Basta você tirar o próton, ou seja, quando você tira o próton, você se torna o quê? ClO4- e HBr vai virar Br-. Aqui vem a H3O+ e água, que é a região que divide a região da região 2. Agora a gente vai para a região 2, onde a gente vai ter um equilíbrio. A região onde a gente tem o equilíbrio entre o ácido moderado e a sua base conjugada. Então, como que a gente vai ordenar? Lembra que a força aumenta de baixo para cima. Lembra que quanto maior o pKa, menor a força do ácido? Lembra dessa relação? Vou deixar anotado aqui embaixo, aqui do lado. Quanto maior o pKa, menor a força do ácido ou da base, tá certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Quanto mais para cima eu tiver, então, ele é mais forte. Se ele é mais forte, então eu vou ter que ter o menor pKa. Então, eu vou ordenar de cima para baixo em ordem crescente de pKa. Então, vamos lá. Quem tem o menor pKa aqui? Se a gente procurar aqui, o menor pKa é o 1,9, que é o do ácido sulfídrico. Então, ele vai ser o que vai vir primeiro. Então, a gente vai ter aqui H2SO3. Ele tem pKa de 1,9. Vou deixar aqui anotado aqui do lado. E qual é a base conjugada referente a ele? É o bisulfito. Tá certo? HSO3-, como a gente já anotou aqui embaixo. Então, já foi esse primeiro pKa. Qual é agora o próximo em ordem crescente? Vem aqui o 2,3, que é o desse ácido aqui, H3ASO4. Então, ele que vai ser o próximo aqui na lista. H3ASO4. E qual é o pKa? 2,3. Então, a gente anota aqui do lado. E aqui, quem vai ser a substância gerada? H2AS4.
O4-, como a gente anotou ali. Então, mais uma substância já foi. A gente vai fazendo assim por diante. Então, vamos lá. O próximo da sequência a gente separar é aqui, ó, 6,4 do ácido carbônico. Então, H2CO3, 6,4. A gente tem, e isso vai gerar o bicarbonato como base conjugada. Mais um já foi. Quem é o próximo da lista é o 7,1. 7,1 do HASO4 2-, que vai gerar. Então, é isso que vai ser gerado. Que a gente notou, 2-. Só que quem tá aqui é a última desprotonação. Ou seja, H2ASO4 2-, que é o pK dele é 7,1. Depois do 7,1 a gente tem o quê? A gente tem 7,25 e tem o 7,2 aqui. Quem vem primeiro é o 7,2, porque aqui é como se fosse 7,20. Tá certo? Então, quem vai vir vai ser esse pK aqui. Deixa eu só arriscar aqui, já foi, né? Então, quem vai vir aqui vai ser o bisulfito se transformando em sulfito. Então, a gente tem HSO3-, transformando em SO3 2-. pK é 7,20. Depois vem o 7,25, como a gente viu, né? Que a gente já percebeu, né? Deixa eu riscar esse daqui. Que é o do ácido hipocloroso, HClO. Então, a gente vai ter HClO gerando ClO-. Vamos riscar agora. Mas esse, qual é o próximo da lista? A gente tem dois, que são semelhantes, né? A gente tem o ASO4, que é 9,2, e aqui também a gente tem o 9,2. Então, a gente vai botar os dois independentemente da ordem. Nessa caso, a ordem não vai importar. Vou colocar aqui primeiro, então, o NH4 para NH+, para NH3. Esse pH 9,2. E também a gente tem o 9,2 quem? A gente tem o último formado, HASO4 2-, gerando ASO4 3-. Consequentemente, quem vai vir agora? Acabados os ácidos moderados e fracos? Quem vem agora? Agora vem o equilíbrio para a gente ir para a região 3. Qual é o equilíbrio da água que a gente vem para a região 3? Aqui vem a água indo para OH-, tá certo? Agora a gente fecha. E aqui na região 3, qual a única base forte que o problema deu? NH2-. A base forte, lembrando, fica do lado da direita. Então, NH2-. E quem que vem aqui é o NH3, que é a amônia, que é proveniente. Então, assim a gente montou o nosso mapa ácido-base para o meio aquoso, tá certo? Então, tá aí especificado todas as regiões, região 1, região 2, região 3, e quais são os ácidos e bases de cada uma delas, tá certo? Vamos agora para finalizar a questão número 5, que também é relacionada ao mapa ácido-base. Ele pede o quê? Especifica as regiões 1, 2 e 3 no mapa para o meio amoniacal. Na letra A ele pede isso. O que significa meio amoniacal? Meio de amônia, tá certo? Própria amônia. Como que a gente vai separar eles? Poxa, eu não lembro quem é a forma protonada da amônia e a forma desprotonada. O que você pode fazer para você lembrar? Faz o equilíbrio, a autoionização dela, para você lembrar. NH3 mais NH3, igual a água, tá certo? Ou seja, você escolhe quem vai doar e quem vai receber. Por exemplo, se eu quero doar, eu vou dizer que vai sair um hidrogênio daqui e vai vir para o lado da esquerda. Então, eu vou gerar o quê? Se receber um hidrogênio, vai virar NH4+. E aqui que tinha 3, vai ter apenas 2 menos, porque perdeu um hidrogênio. Então, se a gente observar, ó, a gente tem essas duas formas. Essa é a forma protonada, ou seja, a forma de ácido mais forte da amônia. E essa é a forma de base mais forte da amônia. Então, a gente vai justamente isolar essas partes. A gente for procurar o NH4+. Onde tem NH4? NH4 tá aqui. Separa que tem NH3. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai fechar nessa direção. Por quê? Você vai separar. Toda essa região aqui em cima é a região 1 e embaixo dela vai ter a região 2. Agora, como você separa a região 2 da região 3? Você vai caçar onde tem a base mais forte, a amina. A amina, se você separar, tá aqui embaixo, ó. Amina e amônia. Então, você vai fechar nessa região aqui. E assim você consegue colocar que aqui a gente tem a região 3. Tá certo? Bom, diante disso, a gente consegue especificar qual é a região 1, região 2, região 3.
E agora ele pede, quais ácidos são considerados fortes no meio amoniacal? Justifique. Bom, lembra que quando a gente viu na aula, sempre os ácidos fortes se encontram na região 1. Então, aqui a gente tem os ácidos mais fortes. Porque a amônia, ela vai nivelar o caráter deles como um nível de acidez bem forte, porque nesse meio eles se ionizam completamente, tá certo? Eles vão se ionizar completamente na sua forma da base conjugada, cada um desses ácidos aqui, tá certo? Então essa é a justificativa para que essa região seja de ácidos fortes. Agora, na letra C, quais bases são consideradas fortes no meio amoniacal? Na verdade, a única base forte são o quê? A própria amina, né? E esse íon aqui, CH3-, porque eles, em meio amoniacal, eles vão se ionizar completamente no seu ácido conjugado, tá certo? Lembra, sempre na região 1 a gente tem as ácidos fortes, na região 3 a gente tem as bases fortes. Então, região 3, a gente tem as bases fortes. A única base forte representada aqui, além da amônia, é o CH3-. Então, basicamente é isso que pede a questão número 5. Então, qualquer dúvida, só deixar nos comentários ou falar comigo. E na próxima aula a gente continua a parte de equilíbrio ácido-base falando de pH, tá certo? Então, até lá.